O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira da semana passada, dia 2 de agosto. Estados Unidos cancelam acordo com acusados do 11 de setembro. Bem, a gente vai passar por algumas notícias dos Estados Unidos aqui, notícias não eleitorais, né? A gente vai ter 2 momentos de Estados Unidos no nosso giro de notícias e começando pelo cancelamento, né, do acordo que foi feito com 3 dos acusados por envolvimento no 11 de setembro, né, nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Por quê? Originalmente, foi feito um acordo entre a Promotoria Militar dos Estados Unidos e Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawassawi, que estão presos em Guantánamo há quase 2 décadas, na verdade, né? E que eles confessariam pelos seus envolvimentos em troca de prisão perpétua, sem a possibilidade de pena de morte. E o anúncio desse acordo repercutiu muito mal em parte da opinião pública dos Estados Unidos, e não podemos esquecer que estamos em um ano eleitoral dos Estados Unidos. Então a ideia de que, olha só, eles vão tirar a pena de morte, eles vão simplesmente deixar esses caras ficarem vivos, que são acusados, né, pelo envolvimento no 11 de setembro e tal. Então, que absurdo, e aí retiraram o acordo. Só que é importante mencionar algumas coisas, que é, eles, como muitas pessoas de Guantánamo, foram presos, né, foram detidos de forma absolutamente autoritária, né? Muitos foram raptados nos seus países e tudo mais. Sem o devido processo legal. Sem o devido processo legal, e foram submetidos à tortura. E confissão sob tortura em nenhum ordenamento jurídico liberal-democrático, que os Estados Unidos, né, supostamente são, nenhuma confissão sob tortura é válida. Tá? E eu digo supostamente por quê? Porque Guantánamo é hoje um dos grandes espinhos, né, na imagem dos Estados Unidos como um país do Estado de Direito, né, do rule of law, como, né, eles gostam de dizer. E eles confessaram crime, né, ou confessaram seu envolvimento nos atentados terroristas quando estavam presos e depois de tortura. Isso deveria ou não ser válido? Faço aqui a interrogação. Eu tenho certeza que dentre os nossos ouvintes teremos opiniões diferentes. Mas o ponto é, retiraram, né, esse acordo porque pegou muito mal na opinião pública em ano de eleição. Vamos agora para algumas outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias. Mais 4 notícias. Tá? A primeira delas é que um juiz em Boston, Massachusetts, determinou que Harvard não garantiu a segurança dos seus alunos judeus e, por isso, Harvard pode ser acusada, pode ser alvo de processos por antissemitismo, tá? Afirmando que a própria universidade, a sua diretoria, foi indiferente ao ambiente de medo criado pelo campus universitário. E é interessante que, assim, essa decisão ele não está dizendo que Harvard deve ser punida de tal maneira que deve ter que pagar uma indenização de X dólares. Não, o que é uma decisão preliminar afirmando que Harvard é possível de ser processada, tá? É possível processar a universidade. Então ele determinou que a universidade tem responsabilidade, mas não determinou, enfim, ele não julgou o caso.
O Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos suspendeu provisoriamente as permissões de imigrações de cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos, afirmando que cerca de 500 mil de pessoas desses 4 países chegaram nos últimos meses a partir de solicitações online com patrocinadores financeiros, né, os sponsors, né, que é a pessoa que vira e fala, olha só, eu quero trazer essa pessoa da Nicarágua e eu me responsabilizo pelo emprego dela, pela moradia dela e tudo mais. E segundo o governo dos Estados Unidos, haveria um esquema de fraude generalizado nesse sistema, então por isso novas autorizações foram paralisadas. Novamente, não dá para desvincular isso de ano eleitoral. Terceira notícia, o site Político publicou uma denúncia de que parte do staff do prefeito de Nova York, o Eric Adams, recebeu verbas e teve viagens financiadas pela ditadura do Azerbaijão. Tá? Alguns desses assessores, um desses assessores, melhor dizendo, teve inclusive a sua casa, foi alvo de uma batida do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, né? E há uma investigação se haveria ali um possível tráfico de influência. Tá? E finalmente anunciaram essa semana que os 2 astronautas que foram para o espaço, né, na cápsula Starliner da Boeing, eles só vão voltar para casa em 2025, provavelmente. Lembrando que a missão originalmente era para durar 1 semana, tá? E aí teve um problema na cápsula da Boeing. E aí, ultimamente, né, as pessoas que falaram de problemas na Boeing, elas sofreram problemas de saúde, né? A gravidade ficou meio complicada e tal. Então, eles subiram para ficar 1 semana no espaço e vão, caso o cronograma, né, acabe se concretizando, eles podem ser resgatados antes, mas aparentemente eles vão acabar ficando 7 meses no espaço. E aí, assim, ou a Sunny Williams e o Butch Wilmore vão voltar se odiando ou vão voltar casados, né? Porque assim, 7, eles a gente vai ficar lá 1 semaninha no espaço, beleza, tal. Mas não, 7 meses trancafiados juntos. Notícia do sábado passado, dia 3 de agosto. Mais de 30 pessoas morrem em ataque terrorista em praia da Somália. Tivemos um ataque na praia de Lido, que fica perto de Mogadishu, tá? Que, inclusive, Lido é o nome para italiano praia, então é a praia. Que nem a capital de Cabo Verde. E é um local que durante muito tempo, né, foi um dos principais destinos turísticos ali na costa africana do Oceano Índico. Porém, desde o início da Guerra Civil Somali, né, final da década de 1970, né, a praia, os hotéis da região entraram em declínio, mas ainda é um destino muito popular para moradores de Mogadishu. E tivemos um ataque, né, realizado pelo Al-Shabaab, que incluiu homens-bombas, suicidas e tiros contra as pessoas, que deixaram, infelizmente, 38 pessoas mortas, mais de 200 pessoas feridas. Os 6 terroristas morreram também, sejam em troca de tiros, sejam porque detonaram explosivos que carregavam no corpo. É o ataque terrorista mais mortal na Somália desde outubro de 22. Notícia da segunda-feira que passou, dia 5 de agosto. Bolsa de Tóquio desaba 2,4% e registra a maior queda em pontos na história. Bem, a parte mais econômica, digamos assim, dessa notícia, a gente vai deixar, né,
para a nossa coluna de economia, seja nessa edição, seja na próxima, né? Mas vamos falar rapidamente aqui de algumas notícias japonesas. O Japão também vai aparecer 2 vezes nos giros de notícias, né? Mas essa foi uma notícia do início da semana. Eu até tuitei, né? E eu confesso e peço desculpas para os nossos ouvintes, né, que nos acompanham no Twitter. Inclusive nos acompanhem no Twitter, se você não acompanha, nos acompanhe no Instagram, para dependermos menos do Twitter também. Eu sou Felipe Figueiredo XV, tudo junto. O Matias é o Joe Matias Pinto, Joe com YO. E eu tuitei lá, né, dizendo, que legal, a semana vai começar com uma crise mundial. Né? Foi um pouco precipitado da minha parte, peço desculpas, porque aparentemente foi um episódio de pânico, né? Aqueles dias específicos em que dá uma certa louca nos atores do mercado financeiro. E então tivemos uma segunda-feira na Bolsa de Tóquio com a maior queda em pontos na sua história, perdendo 12,4%. E o que acontece? A Bolsa de Tóquio é o primeiro grande mercado que abre, né, por conta do fuso horário. Então, obviamente que os outros mercados no mundo também sentem os efeitos colaterais disso. Então também tivemos uma queda no índice Dow Jones em Nova York, tivemos uma queda no índice Nasdaq, enfim. Dentre os motivos dessa queda, né, estão os dados que foram publicados sobre desemprego nos Estados Unidos, que teriam gerado um pânico, o fato de que um dos maiores, né, atores do mercado financeiro, vamos colocar assim, né, o senhor Warren Buffett, eu acho que é a melhor caracterização que eu consigo fazer dele sem correr risco de um processo. E ele certamente consegue contratar advogados muito melhores do que eu. Mas duvido que ele ouça português. Mas, amigo, são os Illuminati. Tudo chega neles. Brincadeiras à parte, né, Warren Buffett, dias antes, ele vendeu, né, uma boa parte das suas ações da gigante de tecnologia Apple, né, o que contribuiu também para esse pânico no mercado financeiro. E, claro, o fato de que a economia japonesa ela tem algumas características que a gente até debateu aqui no programa, né? Ela tem algumas características sui generis devido ao processo de reconstrução econômica do Japão pós-Segunda Guerra Mundial. E um desses fatores é que o iene ele precisa ser desvalorizado, porque o Japão depende muito da sua força de exportações. E o Japão, em vários momentos da sua história pós-Segunda Guerra Mundial, né, ele adota ali alguns mecanismos curiosos para evitar a valorização do iene e, ao mesmo tempo, tentar evitar a inflação. Só que tem horas que esses mecanismos não dão certo. O grande exemplo é a crise dos tigres asiáticos. Né? A crise dos tigres asiáticos não foi uma crise dos tigres asiáticos, foi uma crise no Japão. E aí o Japão tirou o dinheiro que tinha colocado nos seus vizinhos e os seus vizinhos foram pro buraco. Mas enfim. E eu estava falando da questão da desvalorização do iene, né, para facilitar exportações, e recentemente o iene se valorizou bastante, né, por conta daquela mudança na taxa de juros, né, que recentemente era até mesmo, né, uma taxa de juros zero, ou uma taxa de juros até negativa. Enfim, então tivemos várias razões por trás dessa crise econômica, porém, logo depois, a Bolsa se recuperou, né? Então, na terça-feira, a Bolsa do Japão subiu mais de 10 pontos percentuais. Tá? Então, foi uma queda enorme na segunda e uma recuperação na terça, ou seja, tem ali também um aspecto especulativo e tal. Outras notícias japonesas, meu caro Matias. Mais de 120 pessoas morreram no mês de julho apenas na região metropolitana de Tóquio devido à onda de calor. Tá? Maior parte deles de pessoas idosas, tá? Boa parte deles, inclusive, foram encontrados mortos dentro das suas residências. Tá? Pelo menos 2 pessoas morreram no metrô de Tóquio, tá? Devido à onda de calor. Outra notícia japonesa, né, é que uma empresa, né, de caça de baleias do Japão anunciou a primeira caça de uma baleia fin,
né, em 50 anos, o que não deve, né, a baleia fim, né, a baleia comum também, né, e uma notícia que não deveria ser uma notícia de orgulho, né, uma notícia motivo de orgulho. E finalmente, para irmos para outra ilha, ainda falando em dívida e tudo mais, está começando um debate, né? Começando não, assim, intensificando um debate na nossa gloriosa República de Vanuatu, devido ao fato de que o novo prédio, o novo palácio presidencial foi inaugurado numa cerimônia algumas semanas atrás. E quem bancou pelo novo complexo do palácio, quem bancou a obra foi a China, a República Popular da China. Né? A gente já falou aqui como Vanuatu faz parte, né, dessa disputa também de influência entre Estados Unidos e China pela Oceania, e algumas pessoas têm o temor de que Vanuatu seja afetada pela chamada armadilha de dívida, né, que hoje afeta especialmente alguns países africanos em relação à China. Presidente da República Democrática do Congo acusa antecessor de apoiar rebeldes. O presidente, né, recém-reeleito da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, ele acusou o seu antecessor, né, o Joseph Kabila, né, e que também, né, o Kabila, que é filho do Laurent Kabila, né, que foi o principal líder da derrubada, né, do Mobutu Sese Seko, ele disse que o Kabila, ele, além de ter boicotado as eleições, ele está apoiando os grupos rebeldes, como o M23, que por sua vez é apoiado por Ruanda, né, que operam no leste do país, causam morte, conflito, disputam os ricos recursos minerais do Congo, e então que ele boicotou a eleição porque ele apoia o M23 e ele quer unir, né, essa é a acusação do presidente, tá? Que ele gostaria de unir os grupos armados contra o governo do Congo, tá? Então basicamente acusando o Joseph Kabila de estar tramando um golpe de Estado, né, junto com os grupos rebeldes apoiados por Ruanda. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. 3 notícias desta quarta-feira, dia 7 de agosto. Kamala Harris arrecada 36 milhões de dólares após anunciar o vice. Então, meu caro Matias, a gente acertou que ia ser um tiozinho branco. Né? No caso, o Tim Walz. Mas erramos que ele não é swingueiro. Não é swingueiro. Ele inclusive, é de um dos estados com maior tempo de votação democrata. Isso, foi um dos poucos locais, por exemplo, onde o Ronald Reagan perdeu. Né? Ele é de Minnesota. O Daily Show, inclusive, está chamando ele de Midwestern Dad, né? Que ele cumpre, né, todos os estereótipos, né, da região. Ele foi deputado federal entre 2007 e 2019. 2019 foi eleito governador de Minnesota. E aí ele tem duas coisas, né, 3 coisas que talvez tenham motivado a escolha dele. Né? Primeiro, ele é um cara ligado aos veteranos militares dos Estados Unidos. Ele foi da Guarda Nacional de Minnesota por 24 anos, se aposentou ali como o mais alto sargento, se não me engano, né, com o mais alto grau de sargento, e ele foi parte do Comitê de Veteranos da Câmara dos Deputados. Então isso pode agradar, talvez, né, porque é uma demografia que vota bastante no Trump. Segunda coisa é que, justamente por ser de Minnesota, ele não representa um prejuízo no curto prazo para os democratas. Né? Você lembrou esses dias, por exemplo, que o J.D. Vance correria o risco dos republicanos terem que disputar uma nova eleição em Ohio e possivelmente perder. E terceiro, ele equilibra, digamos assim, o fato da Kamala Harris ser do governo Biden em alguns pontos na qual ele tem se mostrado bastante progressista para padrões dos Estados Unidos. Né? Ele foi professor também, além de militar, é importante registrar. Treinador de futebol americano, do ensino médio. O tiozão da galera. E obviamente, né, já
estão fazendo uma verdadeira arqueologia, né, do que ele já postou em redes sociais. Então ele defendeu o acordo nuclear com o Irã, ele defendeu melhores relações com Cuba, ele disse inclusive que o acordo entre Obama e Cuba tinha que ser mais ambicioso para ampliar o mercado cubano aos fazendeiros de Minnesota, por exemplo. Ele é ligado à ala mais sindicalista do Partido Democrata, então também é um aceno para a esquerda, né? Que é a ala do Joe Biden, né? Também tem isso. E ele defende, por exemplo, uma coisa que é o total comunismo, que é merenda inclusa nas escolas públicas, né? As crianças não terem que pagar pela merenda. Ele defende também a expansão do direito ao aborto de gestação. Então, ele é uma liderança que, no contexto dos Estados Unidos, é mais progressista, inclusive, do que a Kamala Harris, provavelmente para Então, foi pensando não na ideia de, olha só, vamos pegar alguém do estado swingueiro para agradar o eleitor mais indeciso. Foi sinalizar para o eleitor mais progressista mesmo, que é o eleitor que tem se tornado crítico do Joe Biden. A gente mencionou aqui, né? O eleitorado... E da própria Câmara. Isso, eleitorado jovem não branco, né? Porém, como nem tudo, né, é paraíso, inclusive, ontem, dia 7 de agosto, a Kamala Harris estava num comício em Michigan, e aí começaram a protestar, né, contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, e ela interrompeu, né, dizendo, não, se vocês querem que o Donald Trump volte a ser presidente, continuem falando, né? Ou seja, ainda é um calcanhar de Aquiles, né, digamos assim, da candidatura dela, pelo menos em alguma parte da demografia. O Tim Walz, apesar, né, da aparência, tem a mesma idade da Kamala, né? Ambos são nascidos em 1964, ele em abril, ela em novembro, né? Então ela ainda vai completar 60 anos, mas, enfim, os anos só fazem carinho a Kamala Harris, enquanto que o Tim Walz, olha, passou por poucas. Eu acho que quando ele era sargento, ele devia lembrar o sargento do Recruta Zero, assim, sabe? Alguma coisa assim. Steve Biko, aquele filme do Steve Martin. E assim, usando o termo mais banal dos últimos tempos, né, nessa polarização eleitoral dos Estados Unidos, o Elon Musk, que aparentemente está com uma tara por guerra civil, né, porque ele fala que vai ter guerra civil no Reino Unido, vai ter guerra civil nos Estados Unidos, ele tweetou uma colagem ali de vídeos da Kamala Harris e escreveu assim: Kamala é basicamente, literalmente, uma comunista. E aí, assim, uma ferramenta pedagógica importante, né, é o exercício contrafactual. Então, a minha pergunta é, se a Kamala Harris é uma comunista, como você classificaria José Stalin? Porque se a Kamala Harris porque assim, o Stalin e a Kamala Harris não estão na mesma caixinha. Se a Kamala Harris é uma comunista, tipo, onde estaria Stalin nessa categorização? Né? Me pergunto. Foi confirmado, né, falando em eleições, foi confirmado o primeiro debate entre Trump e Kamala. Será no dia 10 de setembro na ABC News, que é a emissora que receberia o segundo debate Trump-Biden, de qualquer maneira. Falando em Biden, o atual presidente dos Estados Unidos disse essa semana que não está confiante numa transferência pacífica de poder caso Donald Trump perca as eleições, dizendo, ele quer dizer o que ele diz. Ele é sério quando ele fala que haverá um banho de sangue. Né? Lembrando que o Trump disse que caso ele não vencesse, teria um banho de sangue. O Donald Trump, por sua vez, uma notícia em relação ao Donald Trump, melhor dizendo, foi revelado essa semana que o grande júri do Arizona, né, indiciou 18 aliados do Donald Trump no início desse ano por tentativa de fraude eleitoral. E agora foi revelado que a promotoria tentou evitar o indiciamento. E tentou evitar um indiciamento contra o próprio Donald Trump. Então, assim, a promotoria literalmente jogou contra o próprio patrimônio, não sei se por razões ideológicas ou se por algum acordo político, enfim. E, finalmente, o Robert Kennedy Jr., que essa semana recebeu um apoio político muito importante do Joe Rogan, né, que assim,
Ele é um lutador de MMA, comediante, apresentador do podcast mais popular do mundo, isso é fato. E ele é meio doido. Né? E assim, ele é anti-vax, ele acredita em várias teorias da conspiração e tal, ele derreteu o cérebro dele. E ele declarou apoio ao Robert Kennedy Jr., que disse que enterrou o corpo de um filhote de urso preto no Central Park. Por que ele decidiu fazer isso? E por que ele decidiu falar isso publicamente? Eu não vou conseguir entender, é demais pra minha cabeça. Presidente de Comoros concede poderes ao seu filho. O presidente de Comoros, que também ocupa, né, a Secretaria-Geral da União Africana, o Azali Assoumani, ele foi reeleito, né, naquela eleição bem suspeita, né, em janeiro, que foi também marcada pelo boicote da oposição. Ele concedeu diversos poderes de emergência ao seu filho agora, provavelmente para prepará-lo como sucessor, incluindo o poder de demitir ministros, tá? Sendo que o filho dele não tem cargo eletivo, tá, gente? O filho dele é conselheiro da presidência, o cargo oficial dele. E só para situar a nossa audiência, que Comoros é um arquipélago que fica entre Madagascar e Moçambique, ali no Índico Sul. E também, falando em autoritarismo no continente africano, meu caro Matias, a Abir Moussi, que é uma das principais críticas do presidente que se tornou ditador, presidente / ditador da Tunísia, o Kais Saied, ela foi presa e sentenciada a 2 anos de cana por insultar as instituições. Nigéria prende poloneses por exibirem bandeiras russas em protestos. Já faz alguns meses, né, que nós temos diversos protestos contra o governo nigeriano pela situação econômica, né, aquela greve pela melhoria do salário mínimo. E nessa semana, 7 poloneses foram presos por agitarem bandeiras russas nesses protestos. Vendedores que estavam vendendo bandeiras russas também foram detidos, tá? Ou seja, é um possível indício, né, de que tenhamos interesses russos nesses protestos. Lembrando que a Nigéria é um país da Comunidade Econômica da África Ocidental, é o país que mais ameaçou de sanções, né? Ameaçou e implantou, no caso da Nigéria, né? No caso do Níger, sanções contra Níger, Mali, Burkina Faso. Então pode ter relação também com a Rússia querer garantir ali a estabilidade dos seus novos aliados das juntas militares. Notícia de hoje, né? Quinta-feira, dia 8 de agosto. Embaixador dos Estados Unidos não comparecerá à cerimônia de bomba de Nagasaki por exclusão de Israel. Tanto Nagasaki quanto Hiroshima realizaram cerimônias lembrando, né, a memória dos mortos durante os ataques com bombas nucleares em 1945. No caso, em Hiroshima, o governo local convidou, né, representantes, né, de diversos países, incluindo o embaixador de Israel, que esteve presente, o embaixador de Israel no Japão, o Gilad Cohen. E no seu discurso, inclusive, ele disse que né, o bombardeio de Hiroshima deixou muitos civis mortos e que mulheres e crianças estão sendo bombardeados nesse momento. Tá? E quando ele fala isso, a transmissão focou no embaixador de Israel. Já em Nagasaki, o prefeito, o Suzuki Shiro, não convidou o embaixador de Israel para a cerimônia, tá? Devido a querer uma cerimônia pacífica e solene, e que a presença do embaixador de Israel causaria protestos que feririam esse ambiente solene. E por conta da exclusão do representante de Israel da solenidade, o embaixador dos Estados Unidos no Japão, o Han Emanuel, assim como o embaixador do Reino Unido, afirmaram que não compareceriam. E
outros países do G7 e a União Europeia afirmaram que enviariam representantes de um grau menor para a cerimônia. É possível que a decisão da Prefeitura de Nagasaki tenha sido motivada pelo fato de que, na cerimônia de Hiroshima, dias antes, além da declaração que a gente mencionou, nós tivemos uma manifestação de estudantes locais contra a presença do embaixador de Israel na solenidade. E aí, só 3 países não foram convidados para a solenidade em Nagasaki: o embaixador de Israel e Rússia e Belarus.